Eu acho que ficou fácil agora saber qual é o tema da pregação, né? Então é só abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo de número 13. É o texto que nós vamos meditar nessa noite. Nós vamos ler o versículo 13 até o versículo 35. É uma leitura um pouco extensa, mas ela é rápida, os versículos são curtos. Então peço que você acompanhe. Você que está aí no seu lar também, na sua casa, junto aí com a sua família, faça conosco a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Lucas 24, 13 até o 35. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, pedir a Deus iluminação. Pai, estamos diante da Tua palavra, que é viva, eficaz e poderosa. E Senhor, nós sabemos que precisamos ouvir a Tua voz, precisamos da Tua palavra, ela é o nosso sustento, é o nosso alimento. Por isso, nessa noite eu peço, Senhor, que ilumines os nossos corações. Abra os nossos ouvidos espirituais para recebermos, Senhor, aquilo que está no Teu coração, e que eu seja um canal agora de bênção, um instrumento Teu na vida dessa igreja, que o Senhor fale ao coração de cada um dos meus irmãos, apesar de mim. Eu peço ao Teu Santo Espírito nesse momento que trabalhe, que age em nossos corações, a fim de que a Tua palavra vá até o mais profundo da alma, que ela gere vida em nós, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. O que fazer quando os sonhos são abortados? Como reagir diante de uma expectativa que foi cruelmente frustrada?
De repente, aquilo que era alegria se transforma em lamento, a euforia dá lugar ao desânimo, as possibilidades de um futuro melhor parecem ter se transformado em uma utopia, e a certeza da vida, da plenitude da vida, fora sufocada pelo terror da morte. O que fazer diante desse quadro? O que fazer quando se deixou para trás família, amigos, o lar, o trabalho, a estabilidade financeira, e saiu atrás de um Messias, uma promessa de libertação, uma esperança de finalmente se ver livre da opressão dos romanos, dos abusos cometidos pelos publicanos, que eram os cobradores de impostos, judeus, mas que trabalhavam para Roma. E aí, de repente, se depara com a cena da crucificação na sexta-feira. O que fazer? E agora, como voltar? Como retornar e explicar para todas as pessoas que você deixou para trás, que tudo aquilo em que você confiou, tudo aquilo que você havia sonhado, o Messias em quem você havia depositado a sua esperança, agora estava morto, e então nada mais fazia sentido. E a vergonha? Ter que voltar ao antigo chefe e se submeter à humilhação de implorar de novo aquele emprego que você havia abandonado porque foi atrás do seu sonho. Como se reaproximar de novo daqueles amigos que cansaram de dizer assim: rapaz, pensa direito. Olha o que você está fazendo, você está deixando tudo para seguir um carpinteiro de Nazaré, que está dizendo que é o Filho de Deus. Será que isso faz sentido? Ter que receber dos parentes agora ajuda, talvez, para se restabelecer novamente, e ouvir aquela famosa frase que todo mundo odeia ouvir quando sabe que cometeu um erro. Você já sabe qual é alguém dizendo assim: eu avisei, eu falei que isso ia dar errado, eu cansei de falar, né? Não foi pela risada aí, acho que tem os irmãos que já ouviram bastante isso, misericórdia, bastante irmãos que já ouviram, eu avisei, não é? Não foi falta de falar, não foi falta de avisar. E a cena é essa: são dois homens frustrados, que viram na sexta-feira o seu mestre dar o último suspiro na cruz. Dois homens que talvez ainda acreditavam que poderia acontecer um milagre, e ele, de repente, descer daquela cruz, mas não aconteceu. A tristeza, então, toma conta do coração deles. A decepção toma conta do coração deles, e a sensação de ter sido enganado domina o coração deles, então eles decidem voltar. Quem sabe algum outro discípulo inutilmente tentou convencê-los de ficar dizendo: não vou embora, ele ressuscitou, ele está vivo, as mulheres foram lá, a pedra foi rolada, não tem ninguém lá dentro, acreditem, tenham fé, a morte não foi capaz de detê-lo, ele ressuscitou, ele está vivo. Mas o Cleopas olha aí para o seu companheiro e diz assim: cara, vamos embora, acho que a gente já foi longe demais com essa história, a gente já chegou longe demais, acho que é hora de voltar para casa, é hora da gente esquecer essa história de liberdade, é hora da gente voltar para casa e recomeçar tudo de novo, e aceitar o nosso destino. É interessante que, no mesmo capítulo 24, nos versículos 9 a 11, a palavra de Deus diz assim, que as mulheres, voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam, e eram Maria, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas o versículo 11 diz assim: tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Não acreditaram nelas. Então eles partem de Jerusalém, na direção de Emaús, uma caminhada que a Bíblia fala aqui de 60 estádios, isso dá aproximadamente 11 quilômetros, né? Então uma caminhada de 2h30, 3 horas, e eles vão caminhando, conversando, falando sobre tudo que haviam presenciado, né, naqueles dias, quem sabe relembrando alguns milagres de Jesus, recordando as palavras e a sabedoria do mestre, e discutindo sobre a prisão, a maneira como tudo aconteceu, a manipulação, né,
a maneira como tudo foi conduzido de maneira ilegal, o julgamento injusto que ele teve, a humilhação que ele sofreu, os castigos que ele recebeu, culminando na crucificação na sexta-feira e na sua morte. Esse é o relato dos versículos 13 e 14 que nós lemos. Pois bem, nessa noite eu quero dividir essa reflexão em duas partes, em dois blocos, dois pontos importantes, dois momentos cruciais na vida destes dois homens. Tudo isso que eu falei até agora, essa introdução, se encaixa no primeiro momento, na realidade do primeiro momento da vida desses dois discípulos, logo após a morte de Jesus. Nesse primeiro momento, eles não creem que Jesus ressuscitou. Eles voltam para Emaús porque não acreditam que Jesus ressuscitou. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui algumas constatações que eu encontro nesse relato tão rico, aliás, do evangelista Lucas, tão cheio de detalhes. E a primeira constatação, no versículo 15 e 16, é que os seus olhos estão fechados, ao ponto deles não reconhecerem Jesus. Fiquem aí com a Bíblia aberta, que nós vamos voltar para o texto, nós vamos expor todo o texto, então vou precisar que você leia comigo os versículos 15 e 16. Diz assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. De todas as aparições do Cristo ressuscitado, acho que nenhuma foi tão detalhadamente descrita pelos evangelistas do que essa aqui que se refere aos dois discípulos no caminho de Emaús. Há uma descrição tão minuciosa, tão cheia de detalhes, uma riqueza de detalhes, onde se recupera a memória de como Cristo não apenas se une a esses dois peregrinos, mas também como ele dialoga de maneira amistosa com eles, durante aproximadamente 2 horas de caminhada, conversando, falando a respeito das profecias, dos textos, dos escritos, que prenunciavam a sua paixão, a sua morte e ressurreição. Mas me chama a atenção aqui no versículo 15, uma frase, que eu tenho certeza que Lucas não colocou aqui em vão. E o versículo 15 diz assim que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E essa palavra próprio aqui é muito importante, a gente precisa pensar nela. Porque muitos estudiosos vão dizer, queridos, que após a ressurreição, Jesus teve a sua aparência física transformada, modificada por causa do corpo glorificado. Então alguns acreditam que eles não reconheceram, porque Jesus estava já com o corpo glorificado. Mas outros estudiosos vão dizer que a caminhada de Jerusalém para Emaús, aliás, o sol se punha sobre Emaús, então era uma caminhada ainda tarde, debaixo do sol, e o sol na cara, e o viajante se aproximou, e eles sequer pararam para ver quem era, e também debaixo do sol foram caminhando e conversando, sem se importar com quem ali estava. Então, existem essas possibilidades, mas o fato é que no versículo 16, a palavra de Deus diz assim, que os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles estavam tristes, eles estavam desanimados, eles estavam cabisbaixos, caminhando debaixo de um sol escaldante, tão decepcionados com tudo aquilo que havia acontecido, que eles não são capazes de perceber quem está ali, caminhando ao lado deles. Eles não conseguem discernir que é o próprio Jesus que está andando com eles. Acontece que muitas vezes, as decepções dessa vida arrebatam os nossos corações de tal forma que nós não somos capazes de perceber que Jesus está do nosso lado. Ficamos cegos, espiritualmente falando, mergulhamos nas nossas frustrações, de tal maneira ao ponto de nos esquecermos que Cristo está conosco. E essa promessa foi feita por ele. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja isso. Jesus não prometeu estar com você aos domingos, quando você estiver aqui no culto. Jesus não prometeu estar com você nos momentos em que você estiver bem. Jesus não prometeu estar com você quando você estiver disposto, animado, servindo aqui na igreja com alegria, entusiasmado. Não. Ele também prometeu estar com você nos momentos da tribulação. Ele também prometeu estar com você nos momentos de dificuldade. Ele também prometeu estar com você no dia da tribulação, no dia da aflição, quando a sua fé parece estar fraca,
quando você não tem mais força, quando o seu coração está despedaçado, quando você está fraco e você não consegue caminhar, Ele prometeu estar com você nesses dias também. Ele está contigo, Ele está conosco, Ele está caminhando com a gente nessa estrada tortuosa, difícil, cheia de decepções, cheia de perigos e de obstáculos. Ele está preservando a sua vida, Ele está cuidando de você, Ele está te guiando através da sua graça, a fim de que você possa permanecer fiel até o fim. Aleluia. Até o fim da jornada. Cristo caminha ao seu lado, Cristo caminha ao meu lado, Cristo caminha ao nosso lado. Por isso, nessa noite, quem sabe, os seus olhos estão como que impedidos de o ver, de perceber que Jesus está do seu lado. Mas há uma oração que você pode fazer nessa noite, a mesma oração que Paulo faz à igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 16 da carta aos Efésios, onde ele diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção por vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração. Para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança e qual é a suprema grandeza do seu poder. Amém? É esse Espírito que ilumina os nossos olhos, que abre os nossos olhos para que a gente possa ver que Jesus está do nosso lado, seja qual for o momento, seja qual for a tribulação. Ele está conosco, amém? Mas o versículo 17 traz uma segunda constatação. O versículo 17 vai dizer assim, que o coração desses dois discípulos está tão entristecido, por causa das suas preocupações. Capítulo 24, verso 17. Jesus faz a seguinte pergunta: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida em que caminhais? Que é isso que vos preocupa? O que é isso que vos preocupa? A pergunta feita por Jesus aos discípulos no caminho de Emaús, há quase 2000 anos atrás, parece ecoar nos nossos ouvidos, nos nossos dias, e ele continua a perguntar: o que é isso que vos preocupa? O que é isso que vos preocupa? Sabe, a gente vive uma geração impaciente, uma geração imediatista, uma geração ansiosa, preocupada demais com o futuro. Por exemplo, se você está no trânsito, e o sinal abre, e você não arranca rápido, se você demorar 2 segundos, eu tenho certeza que alguém vai buzinar atrás, alguém vai te xingar e ainda vai fazer alguns gestos, que não são muito legais, só porque você não arrancou a hora que o sinal abriu. E até colocar agora número, né? 30, 29, 20, para você não perder o sinal abrindo. Até porque 1 segundo que você atrasar é muito importante na sua vida, você não pode perder 1 segundo. Sabe, eu fico pensando, eu lembro, não sou tão velho assim, mas eu lembro que há algum tempo atrás, e já faz um bom tempo, aliás, as pessoas se comunicavam através de cartas. Olha que loucura, carta. Não faz tanto tempo, sei lá, 20 anos atrás? Nem isso, 15 anos atrás, talvez? Não, 20, vamos pôr 20. Não é da sua época, Apolinário. As pessoas se comunicavam por carta, então você escrevia uma carta, você ia lá no correio, levava a carta, eu colocava na caixa do correio, que tinha uma aqui perto ali, colocava. No outro dia, ou talvez daqui 2 dias, passava um carteiro, pegava a tua carta, levava lá para o correio, de lá ia. A carta chegava no correio da outra cidade, o carteiro levava para a pessoa abria a carta, lia a carta, e ela escrevia uma resposta para a tua carta. Ou seja, esse processo durava aí, sei lá, talvez 2 semanas, né? 1 semana, 15 dias, não sei. Mas aí veio um abençoado e inventou um negócio chamado fax. Então, agora você vai lá, passa o documento por esse scanner e já chega lá, né? Do outro lado. Então tá bom, benção. Daqui a pouco alguém vem e inventa um e-mail. Então, aquilo que você demorava semanas para resolver, no mesmo dia você manda um e-mail, a pessoa lá recebe o e-mail, resolve, te responde. Então você consegue agilizar, você consegue resolver outros assuntos. O problema é que essa evolução não parou. Aí inventaram o Skype, inventaram o Teams, inventaram o Zoom, inventaram o Google Meet, inventaram o WhatsApp. E aí a pessoa te manda uma mensagem na hora e ela vê que ficou azulzinho. Se você não responde, ela manda uma interrogação. Você não vai responder? Calma, cara, eu acabei de ver.
Que loucura, antes demorava 15 dias, agora, em questão de segundos, a pessoa já está, interrogação. Sabe, esse tempo tem transformado a maneira de viver. A gente vive mais agitado, a gente vive mais acelerado, né? É incrível, parece que tudo que é bom, né? Tudo que é perfeito, tudo aquilo que é necessário, aliás, que é desejável para o ser humano, tem que se manifestar assim, ó, no instante imediato, tem que se transformar numa experiência presente, não dá para esperar, não dá para esperar. Então aí surgem as frases, né? Quem nunca ouviu do chefe, isso aí é para ontem, né? Quem nunca? Ou talvez, né, as propagandas dizendo, a vida é agora, né? A vida é agora. Isso aí se tornou parte da nossa vida, a gente começa a acelerar para acompanhar esse ritmo, né? Para entrar no ritmo, a gente vai acelerando. E aí as pessoas começam a se sentir culpadas, as pessoas começam a se sentir ansiosas, as pessoas começam a ter a sensação de que alguma coisa está errada, que está faltando, termina o dia, ela não consegue cumprir as suas atividades, e vem aquela sensação de frustração, então ela está sempre correndo atrás, então ela começa a acordar mais cedo, né? Ela acordava às 7, agora ela acorda às 6h30, agora ela acorda às 6, agora ela acorda às 5h30, agora acorda às 5, e tem o clube das 4h59 que inventaram agora. Você tem que entrar às 4h59 para assistir o cara lá falar, senão você perdeu. Tem gente que assiste o clube das 4h59. Misericórdia. Brincadeira, gente, mas é verdade, é isso aí. As pessoas estão angustiadas. A preocupação começa a tomar o coração e começa a gerar tristeza e angústia no coração. É por isso que a pergunta de Jesus, ela é emblemática. Ela é de certa forma desafiadora, ela é de certa forma angustiante. Porque ele olha para aqueles dois homens e diz assim, que é isso que vos preocupa? Aqueles dois homens que já estão caminhando ali, né? Cansados, estonteados pelo horror dos acontecimentos que presenciaram. Estão conversando ali, quem sabe, né, num diálogo, querendo aliviar um pouco a dor, tentando tirar um pouco daquela pressão que estava sobre os ombros. E aí vem um estranho, chega de repente, começa a caminhar, e aí faz uma pergunta que deixa os dois completamente desnorteados. Lucas é tão detalhista, né, no relato dele, e ele descreve o impacto da pergunta de Jesus na vida dos dois. Olha aí o versículo. Que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha só, o impacto é tão grande que eles ficam tão baqueados que perdem até a capacidade física de continuar andando. Sabe? Quando alguém te faz uma pergunta que você não está preparado e você dá aquele baque. E é assim que eles ficam, é assim que eles se sentem. A Bíblia fala que eles param entristecidos. E o vocábulo grego aqui para essa palavra entristecido é skutoropós. Isso significa que é uma tristeza tão profunda que beira a melancolia, sabe? É alguém que está tão abatido que o coração sente uma dor. Não sei se você já sentiu em alguns momentos uma angústia que chega a doer. É isso que o vocábulo está tentando dizer aqui. E aí no grego clássico, algumas vezes, esse vocábulo era empregado também para tentar expressar um mau humor. Sabe isso que a gente chama de mal-humorado, né? Não tinha como dizer isso, mas eles usavam, às vezes, esse vocábulo também. Tem gente vivendo mal-humorada, tem gente vivendo triste, angustiada, porque justamente está sendo dominada pelas preocupações. Mas Jesus, nessa noite, faz uma pergunta para mim, faz uma pergunta para ti. E a pergunta que ele faz é exatamente essa. O que é isso que vos preocupa? E sabe o que é bom? Que ele mesmo responde à pergunta. No Evangelho de Mateus, ele diz assim, não andem ansiosos pela vossa vida, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, nem pelo vosso corpo, nem pelo que vão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, do que o corpo, que as vestes. Aí ele diz assim, olhem para as aves no céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celeste as alimenta. O Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós mais do que uma ave? E aí Jesus faz umas perguntas ainda mais ousadas, ele diz assim,
Qual de vocês aí, por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar um côvado, um mês, uma semana, um dia, um minuto na sua vida? Por mais ansioso que você esteja, quem aí consegue dizer assim, então agora eu vou viver mais uma semana? Nem isso nós podemos fazer. Porque andais ansiosos com o que vão vestir? Olhem os lírios do campo, eles não trabalham, nem, não fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste a erva do campo, por que não vai vestir vocês? Então não fiquem inquietos perguntando o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. São os gentios, ou seja, os pagãos, os incrédulos que procuram essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas as coisas. E aí ele encerra dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Irmão, não deixe que as preocupações da vida roubem a sua alegria. Não permita que a ansiedade sufoque a fé. Olhe para a grandeza, olhe para o poder de Deus. Sabe, pregue para o seu coração sobre o Deus que você serve. Conte para o seu coração quem é o Deus que você serve. Fala para o teu coração ansioso e angustiado, quem é o Deus que você confia. E aí então você vai dizer para si mesmo, eu creio em um Deus soberano que governa os céus e a terra. E aí você vai perguntar para você mesmo, o que pode me preocupar? O que pode me preocupar? Se amanhã, quando eu me levantar, sabendo que eu tenho inúmeras atividades, sabendo que eu não vou dar conta de todas as coisas que eu preciso fazer, o que me conforta é saber que há um Deus soberano assentado sobre o trono, cuidando de mim e da minha família. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Terceira constatação, versículo 18. A gente falou, né, dos olhos, seus olhos estão fechados, seus corações entristecidos. E agora nós encontramos os lábios proclamando más notícias. Versículo 18 diz assim: um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Então Jesus pergunta quais são, eles começam a explicar para Jesus, né? Falam o que aconteceu com o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo, e como os sacerdotes, as autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. E o versículo 21, ele diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Veja só, olha que como uma coisa está ligada à outra. Eles estão com seus olhos espirituais fechados, por causa das frustrações, das decepções. Eles estão preocupados, a ponto do coração estar entristecido. E aí eu fico pensando, o que é que pode sair de lábios que estão passando um momento como esse? Lembra que eu falei do vocábulo grego? Escutoropós, a palavra feia, escutoropós. No grego clássico, às vezes era usado para representar o quê? O mau humor, não é? Falei, não foi? Olha o versículo 18. Jesus faz a pergunta, né? Eles param, entristecidos, e aí o Cleopas demonstra o seu mau humor, dizendo assim: ô meu amigo, vem cá, você está vindo de Jerusalém mesmo? Está vindo? E o que você estava fazendo esses dias? Você não leu o jornal? Você não saiu na rua? Você não sabe o que aconteceu? Sabe, parece que ele perde a paciência com a pergunta de Jesus. Aí Jesus, não sei não, sei não, o que aconteceu? Conta para mim. Jesus gosta de ouvir a gente, isso que é legal, né? Ele sabe tudo porque a gente ora, ele sabe. Ele gosta de ouvir a gente, gosta de ouvir a gente falar das nossas dificuldades, das nossas ansiedades. E aí então conta, e aí então os dois derramam, né? Aí começam a falar, disparam a falar, e começam a falar, e tudo de ruim que aconteceu, né? Falou, olha, pô, a gente seguia esse Jesus aí, né? E já começa a falar do Jesus morto, né? Versículo 19. O Nazareno, né? Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Então, acabou já, né? É passado. Era varão profeta. Então,
Aí no verso 20 eles começam a relatar, olha, fizeram isso, julgaram tudo errado, colocaram Jesus numa cruz. E aí no versículo 21, então, para fechar, eles soltam os cachorros. Ele fala assim, aí o pior de tudo é que a gente acreditava nele. O pior de tudo é que a gente achava que era ele o Messias. O pior de tudo é que a gente confiou nele, porque ele dizia que era o Filho de Deus. Então a gente achava que ele ia libertar a gente dos romanos. E aí, Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus fala assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Um coração que está cheio de tristeza, um coração que está cheio de angústia, não consegue falar de outra coisa que não seja aquilo que o faz triste, que o angustia. E essa pessoa vai se afundando em tristeza, e as suas palavras vão refletindo aquilo que está se passando na sua alma, no mais íntimo do ser. E aí nos lábios desses dois discípulos você observa que não há palavra de vida, não há palavras que abençoam, nada, não tem palavra de esperança, não. Eles apenas têm palavras de frustração, palavras de derrota, de desilusão, de alguém que está chateado, porque aquele que prometeu me libertar, morreu, e agora eu estou voltando, lá de onde eu saí. Quem sabe os seus lábios, hoje, estejam proclamando palavras, que não são palavras de vida, palavras que não abençoam, palavras que não trazem esperança para você mesmo, nem para quem está perto de você. Talvez seja a hora de você examinar o teu coração, e buscar em Deus orientação para mudar esse quadro, a fim de que os seus lábios não sejam mais lábios que apenas refletem aquilo que está num coração amargurado. Palavras pesadas, palavras que ferem, palavras que trazem morte. Não. E para encerrar essa primeira parte, esse primeiro bloco, a última constatação que eu faço, versículo 22 até o versículo 24, a gente falou de olhos fechados, corações tristes. Falamos dos lábios que proclamam palavras más. E o quarto ponto, versículo 22, a gente vai falar de pés cansados, que estão em fuga por causa da incredulidade. Versículo 22 diz assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eu penso que o caminho de Emaús é o caminho da desistência do discipulado, dos sonhos desfeitos, da esperança que morreu. É o caminho da falência do projeto, sabe? Daqueles que acham que não tem mais jeito. Quando Jesus morre, os discípulos estão ali sem saber o que fazer. Sabe o que Pedro faz? Ele diz assim: olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu vou pescar. Esses dois discípulos estão voltando para Emaús e dizendo: olha, a gente achava que era ele que ia nos libertar. E enquanto eles estão ali relatando esse ocorrido para o viajante desinformado, eles até mencionam: não, as mulheres foram lá. De fato, tiraram a pedra, não tem ninguém lá, mas ninguém viu. Ninguém viu ele. Veja só, eu enumerei aqui as evidências que eles tinham para crer na ressurreição. Olha que interessante. Em primeiro lugar, Jesus havia prometido, isso é mais importante. A palavra de Jesus era que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. Segunda coisa, o túmulo estava vazio. Terceira coisa, o testemunho das mulheres que foram lá. Quarto, o testemunho dos anjos que estavam lá, dizendo ele ressuscitou. Quinto lugar, os outros discípulos, que também foram lá. Mas eles preferem seguir o caminho da dúvida. Eles preferem seguir pelo caminho da incredulidade. E é por isso que aqueles pés que outrora pisavam o mesmo chão que Jesus pisou, que o Filho de Deus havia pisado, agora estão batendo em retirada. Estão lá incrédulos,
voltando para Emaús, não creram em nenhuma das evidências, nenhuma. Não acreditaram no testemunho dos discípulos, não acreditaram no testemunho das mulheres. Escolheram o caminho da incredulidade. Você já deve ter ouvido falar de John Bunyan. Já ouviu falar, com certeza, o pastor sempre cita ele aqui, né? Ele escreve que há um grande mal que impede os pecadores de virem a Jesus Cristo. E esse mal chama-se incredulidade. Se pela fé nós nos achegamos a Deus, então é pela incredulidade que nós nos afastamos ou nos mantemos distantes dele. Ele afirma que esse pecado muitas vezes passa desapercebido, nos engana, sabe, como se fosse um anjo de luz, mas que as ações da incredulidade são malignas e atacam a nossa alma, levando um cristão à apostasia. O Bunyan fala assim que a incredulidade é o pecado acima de todos os outros pecados, porque ele leva o homem à falta de arrependimento, à falta de humildade, impedindo assim que o coração seja quebrantado pelo Espírito. Além disso, a incredulidade, ela tenta nos convencer de que nós temos algum mérito para nos achegar a Deus, que nós somos autossuficientes. Ela leva a gente a confiar na nossa própria sabedoria e aí questionar a sabedoria divina. É isso que a incredulidade faz. É ela que busca criar no nosso coração resistência contra o Espírito Santo de Deus. É ela que nos torna receosos, endurecidos, que enfraquece a nossa comunhão com Deus. É ela que nos afasta da nossa vida devocional. É a incredulidade que tira você do quarto da oração. É a incredulidade que te afasta da leitura, da meditação na palavra de Deus. É a incredulidade que te faz duvidar das promessas de Deus. É ela. E só há um caminho para vencer a incredulidade. E é o caminho da fé. Da confiança plena e completa no Senhor Jesus Cristo. Por isso, se os seus pés estão tendenciosos a percorrerem os caminhos da incredulidade, nessa noite você clame a Deus, clame ao Senhor, peça para que Ele te conduza de novo aos trilhos da fé e da confiança nele. Amém? Pois bem, queridos, a viagem continua, eles estão chegando em Emaús, e aí então Jesus faz menção de que vai adiante, e aqueles dois discípulos então o constrangem, dizendo: olha, já é tarde, o sol está se pondo, não vale a pena você seguir viagem, é perigoso, entra aqui, entra na nossa casa e fica conosco. Jesus então entra, fica ali com eles, né? Provavelmente eles se lavam os pés, tiram a poeira dos pés, uma caminhada exaustiva debaixo de um sol, né? De 42 graus, 43 graus. E aí eles vão para a mesa. E Jesus pega o pão. Jesus abençoa o pão. Jesus parte o pão e compartilha com eles. E agora começa a segunda parte. Agora começa um segundo momento, onde o medo dá lugar à esperança. Onde a tristeza é substituída pela alegria. Onde a desilusão dá lugar à convicção, da certeza absoluta de que Cristo realmente ressuscitou. E então agora eu faço novas constatações. E a primeira delas, versículo 25, eu prometo que vou ser mais rápido agora nessas constatações, fiquem tranquilos. Versículo 25. Nós constatamos que os seus olhos são abertos pela revelação da palavra de Deus. Versículo 25 ao 27, e depois o 32, diz assim: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Versículo 32. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? Vejam só que maravilha, os olhos que antes estavam fechados, né, impedidos de enxergar a verdade, olhos que estavam fechados ao ponto de não reconhecer Jesus por causa das suas frustrações, agora se abrem diante da revelação do Cristo ressurreto.
e da exposição que o próprio Cristo faz das Escrituras. Isso é muito interessante. Jesus dá uma aula de exposição bíblica. Começa lá no Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele fala aqui, começando em Moisés, porque Moisés é o autor do Pentateuco. E aí depois ele vai para os profetas, passa pelos profetas maiores, pelos profetas menores. Ou seja, Jesus mostra para eles que tudo o que estava acontecendo ali já estava profetizado, que estava registrado nas Escrituras. Aliás, a gente falou hoje, na Conexão Jovem, sobre isso. A gente está trabalhando os temas da teologia reformada e trabalhamos hoje os 5 solas, A gente falou sobre a suficiência da Escritura. Quem estava aqui de manhã? Está aí, tinha um pessoal que estava aí, uma galera. Quem não veio, perdeu? Perdeu, Perdeu, que pena. Mas domingo que vem tem, então dá para você vir e recuperar o tempo perdido. E é interessante a gente pensar que no Salmo 119, 105, a declaração do salmista é tão maravilhosa e diz assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus é que traz clareza, é a palavra de Deus que ilumina o nosso entendimento. É por meio da palavra que os nossos olhos se abrem, e aí nós somos capazes de reconhecer que Jesus está do nosso lado, que Ele está caminhando conosco. Quando a palavra de Deus é proclamada, as escamas dos olhos dos pecadores são retiradas. E aí não existe mais frustração, decepção, capaz de nos impedir de enxergar que o Senhor está presente na nossa vida, que o Senhor está conosco. É somente por meio da Escritura, através da Escritura, que os nossos olhos espirituais podem contemplar a glória do Cristo, que foi morto sim, mas que ao 3º dia ressuscitou, venceu a morte, e ascendeu, e se assentou à destra do Pai, e que todos os dias, diz a palavra, intercede por nós, é o nosso intercessor. Volte-se para a palavra, busque a iluminação das Escrituras, a fim de que os seus olhos não sejam obscurecidos pelo engano, pelo pecado, pelas frustrações dessa vida.